fazer algumas perguntinhas para vocês. Preste atenção. Qual é o idioma, a língua que falamos aqui no Brasil? Quem sabe? Não é brasileiro. Português, muito bem. E agora eu vou fazer uma pergunta só para as crianças. Alguma criança aqui sabe falar alguma outra língua sem ser o português? Algumas crianças aprendem na escola desde pequena, né? O inglês, né? Algumas espanhol. E aqui na igreja, nos adultos, alguém fala outra língua sem ser o português? Ali a gente viu a Giane, né? 2 pessoas. Bem, nós falamos português então, né? A maioria. E eu trouxe aqui, eu achei que seria divertido a gente aprender uma palavra em algumas línguas. E eu queria que vocês repetissem também para poder aprender essa palavra. Tá? Essa foi a palavra mais fácil que eu encontrei que eu pudesse, né, falar aqui. E a palavra é olá. A gente vai aprender como é que é o olá em inglês. Essa é fácil, né? Como é que é olá em inglês? Hello. Hello. E em espanhol? Olá. Muito bem. Em italiano? Eita, começou a ficar difícil, né? Italiano é a mesma palavra para oi e para adeus. Como é que é? Tchau. Tchau. Cadê? Não ouvi vocês falando. Tchau. Muito bem. Lá no Havaí também eles têm uma palavra que é a mesma, para oi e para adeus. Isso aí todo mundo deve saber, né? Como é que é? Aloha. Aloha. Muito bem. Lá na África, eles falam vários idiomas lá. Muitos, muitos. E aí eu escolhi um deles lá para poder mostrar aqui para vocês. Como é que eles falam olá lá na África? Jumbo. Como é? Jumbo. Muito bem. Agora o mais difícil de todos para poder a gente fechar, hein? Como é que é olá em japonês? Konnichiwa. Konnichiwa. Ixi, essa foi difícil, né? Legal, vocês são fera. E na nossa história de hoje a gente vai aprender, olha aqui, a gente vai aprender quando foi que todos esses idiomas passaram a existir. Na semana passada, escutem aqui. Semana passada a gente ouviu sobre a história de Noé, de como Deus livrou Noé e sua família daquele grande dilúvio, fazendo com que ele construísse uma arca bem grandona, não foi? Então, passou muito tempo depois daquele dia. E os filhos de Noé tiveram muitos filhos. E esses muitos filhos tiveram filhos ainda mais. E mais filhos tiveram ainda mais filhos, até que toda a terra estava cheia de gente novamente. Mas só que enquanto o tempo ia passando, sabe o que acontecia? O pecado começou a passear no meio deles de novo. E as pessoas ficaram divididas. Umas adoravam a Deus e acreditavam no Senhor, mas outras, elas se revoltaram contra Deus. Esses rebeldes, eles decidiram construir uma comunidade e eles foram morar numa região distante, na planície de Siná. Nessa planície de Siná, eles começaram e lá eles falavam todos uma única língua. Isso mesmo. Todo mundo falava uma língua só, um idioma e usava as mesmas palavras. E aí, essas pessoas, elas começaram como elas não acreditavam em Deus, elas tinham medo de que viesse novamente um dilúvio e destruísse eles. Então, eles decidiram construir uma torre bem alta que alcançasse lá no céu. A Bíblia fala que o que eles queriam era ser famosos, eles queriam ser inesquecíveis, talvez até eles queriam ser adorados como deuses. Já imaginou? Deus ficou muito triste com isso. E aí, Deus, ele resolveu acabar com os planos dessas pessoas. Ele teve uma ideia muito criativa, sabia? Deus, então, confundiu a língua deles. E eles não podiam mais se entender. De repente, todo mundo falava uma língua diferente.
Foi uma confusão tremenda. Imagina como é que eles iam conseguir continuar construindo aquela torre se eles não entendiam, não se entendiam. Foi uma confusão. Tava todo mundo esperando acontecer isso, mas ainda não chegou nesse momento da história. Vamos lá. Vai lá, ajudantes. Não era uma pessoa só que construía, né? Eram vários ajudantes. Bem, voltando lá para a história, eles começaram a falar de jeito engraçado e ninguém conseguia entender. Talvez eles começaram a falar, sei lá, em inglês, outros em espanhol, talvez até em chinês, japonês. Eu não sei. Só sei que estava uma confusão tremenda. Porque o cara que estava construindo lá em cima, tinha outro que ficava lá embaixo, mandando material para cima. E de repente o cara lá em cima pedia um balde cheio de piche, mas ele mandava tijolo. E aí eles começavam a brigar, e até que eles decidiram abandonar aquela construção. E foram embora. Eles se juntaram ali, cada um que falava uma língua parecida, se juntaram e foram embora para outras regiões. E sabe o que aconteceu? Depois disso, Deus enviou raios que lá no topo da torre, que destruiu a torre. E ela se tornou em pó. Sabe, essa história... agora ele vai tirar direitinho. Essa história é um pouco triste, né? Por causa do orgulho no coração daquelas pessoas. Elas foram espalhadas para vários lugares e não conseguiam se entender mais. Só que eu leio lá na Bíblia uma coisa muito legal. O Heitor vai me ajudar aqui, né? Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, o apóstolo João, ele tem uma visão do céu. Vamos ver o que é que ele vê lá. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro. Você vê que maravilha. Um dia, todos nós vamos voltar a falar a mesma língua. Nós vamos louvar ao Senhor com as mesmas palavras. Mas sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa obedecer o que está escrito na Bíblia. Porque assim não vai ter confusão. Então agora a gente vai orar, agradecendo a Deus por nos mostrar que assim como aquelas pessoas, elas foram espalhadas pela terra, um dia todos vão se reunir novamente diante do trono do Cordeiro e vão louvar a Deus numa mesma língua. Vamos orar então?